Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, à primeira videoaula a respeito de Freud e os conceitos, psicanalíticos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Júlia Campos, eu sou psicanalista clínica, sou supervisora também, professora de uma escola de psicanálise aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e me propus a fazer essa série de vídeos com o intuito da gente poder compreender melhor, simplificar, esclarecer, tornar mais agradável esse universo, da psicanálise, da psicologia, da filosofia e, enfim, é um convite, para que a gente amplie nossos conhecimentos a respeito, a princípio, nessa série de Freud e os conceitos da psicanálise, mas outras séries virão, outros projetos estão em andamento. Bom, vocês vão ver aí na descrição do vídeo que eu tenho, é, várias informações, formas de me encontrar pelas redes sociais, um WhatsApp é meu WhatsApp pessoal, e aí através dele é possível entrar num grupo de WhatsApp para a gente discutir e clarificar cada vez mais ideias relativas a esse tema, tá bom? Esse grupo ele é montado realmente com o intuito de discussões a respeito do que eu brinco que é o universo psi, trocas de materiais, esclarecimentos de dúvidas, enfim. É só fazer contato que eu incluo no grupo, tá bom? Bom, a proposta desse projeto, como eu falei com vocês, é fazer um estudo do livro Compreender Freud, do Jacques Sedar. E esse livro, ele tem, como viés uma coisa que eu acho bem interessante, que é que ele divide os assuntos por temas e nos convida a pensar, a ter um olhar como se a gente fosse contemporâneo a Freud, como se estivesse participando da discussão de cada tema, naquele capítulo. E aí com isso a gente vai percebendo, assim, erros, acertos, mudanças de roteiro, para que ele vá tendo desenvolvimento da teoria psicanalítica, tá bom? E aí eu acho bem interessante, que é um convite para a gente aumentar a nossa capacidade de compreensão. Então, tanto dos princípios psicanalíticos como da psicoterapia também, para entender como que esses conceitos foram evoluindo ao longo do tempo. Em alguma medida, todos nós já ouvimos falar do Freud, bem ou mal, concordando ou não concordando, que seja, numa conversa solta ou mesmo estudando sobre. A verdade é que não só psicólogos como psicanalistas, mas também filósofos, teólogos, profissionais da educação, enfim, de diversas áreas, é, percebem, e estudam Freud, tamanha a contribuição, a grandeza da contribuição que ele fez. Então esse curso tem, como intenção ser um curso mais leve. Vocês vão ver que ao longo das aulas, eu vou colocando referências de outros livros que eu super aconselho a vocês a irem mais a fundo, a buscar essas informações. Essas referências também vão estar na descrição de cada vídeo, mas assim, a ideia aqui é tornar a psicanálise mais palatável, mais acessível, tá? Vamos junto? Então vamos lá. Eu acho bacana a gente pensar antes mesmo de entrar no livro propriamente dito, a gente entender o contexto histórico daquela sociedade lá do início do século XVIII. Perdão, início não, fins do século XVIII. Olha o contexto histórico aí pegando, só errando em um século. Então vamos lá. O que acontece? Por que Freud, não um outro pensador, chegou a fazer as descobertas que o Freud fez? Na verdade, a gente sabe que havia um grupo de profissionais, tanto da área da medicina quanto de outras áreas, é, estudando e percebendo a existência de sintomas novos, de aparecimento de sintomas novos em mulheres daquela sociedade europeia e que até então não tinha uma classificação para aquilo. Muitas vezes elas eram segregadas em sanatórios ou algo do tipo e
ainda estavam buscando entender e saber como tratá-las, tá bom? Então, assim, é natural da gente pensar que mais de um pensador, mais de um pesquisador estava tendo o mesmo objeto de estudo naquele período. E que, claro, o que um descobre, o que um debate, o que um leva para uma banca examinadora, isso vai aumentando o conhecimento sobre o tema e servindo de base para outros que vêm. Até hoje a ciência é desenvolvida dessa forma, né? Então vamos lá. É, Então por que que nessa época, na época de Freud, tanto ele quanto o Pierre Janot, que era um discípulo do Charcot, todos eles, né, pesquisadores da área, eles consideravam a histeria com alguns pontos incomuns. Um acompanhava assim bem de perto o desenvolvimento do raciocínio do outro e chegavam até a trocar ideias. Mas aí, Janot, ele seguia por uma linha que ele considerava a histeria como sendo uma incapacidade degenerativa, algo ligado à questão física, tá? Mais ligado à questão física, vamos falar dessa forma, né? A referência e a maior aprofundação, né, maior aprofundação sobre essa referência histórica que eu estou falando agora, a gente encontra, né, em Obras Completas, volume 9, no texto Cinco Lições de Psicanálise. Entretanto, Freud, que conhecia, né, as ideias de Janot, como eu coloquei aqui para vocês, ele desenvolveu novos raciocínios, considerando que algo estava acontecendo no psiquismo dessas mulheres que provocava um certo estranhamento. Nem elas conseguiam nomear e explicar o que elas estavam sentindo e por que estavam tendo as reações que estavam tendo, tá? Então, assim, essa ideia do estranhamento interno é bem importante a gente destacar e ficar com ela em mente, tá? Um outro ponto de reflexão interessante é a gente pensar nessa, como é que era essa sociedade, né? Como é que eram os costumes sociais nos fins do século XVIII, tá? O que acontece? Um dos grandes temas, né, que eram debatidos eram referências educacionais, tá? Formação de jovens, como, né, investir na educação. Foucault mesmo publicou vários textos com esse tema, e essa sociedade era uma sociedade muito repressora, né? Principalmente no que se tratava em relação à sexualidade. Se a sexualidade masculina já era bem reprimida e muitas vezes segregada, relacionada à questão da satisfação segregada para prostíbulos, imagina a sexualidade feminina. Essa praticamente não era considerada. A gente pensar, né, naquela imagem daquela mulher que nem para o marido dela ele casava, tinha filhos com ela e ele não sabia como é que era o corpo daquela mulher, né? A sexualidade era a mulher tinha a função da reprodução e ponto, né? Então assim, ninguém tinha contato com o seu corpo, ninguém caminhava ainda, trilhava ainda por esse mundo que era tido como tão pecaminoso, tão cheio de dogmas, tão cheio de castigos, né? Então, assim, esse assunto ele não era debatido abertamente, de forma alguma, ao contrário. Ele, então, não sendo comentado, era como se ele não existisse, como se ele não fosse nomeado. Na realidade, a sexualidade existe desde que o mundo é mundo, né? Isso aí é uma questão, claro, emocional também, mas bem atrelada à biologia mesmo, ao desenvolvimento humano, à fisiologia humana. Só que não se falava sobre isso. Não, então, assim, na verdade, ela estava presente, mas como não se comentavam, era impossível mensurar a força dessa sexualidade na vida das pessoas. E qual que seria o impacto no corpo das pessoas, tá bom? Então, naquela mesma sociedade europeia repressora que eu acabei de descrever para vocês, surge uma figura que é o Marquês de Sade, também muito conhecido. Talvez vocês já tenham até lido alguma coisa sobre ele, ou visto algum filme, enfim. Vale aí a dica, tá? Principalmente para quem quer clinicar.
é importante a gente, mesmo que não concorde pessoalmente com as questões que ele está ali propondo, a ideia realmente nem é tê-lo como um manual, mas é importante a gente saber das possibilidades da vazão da sexualidade dentro da nossa sociedade, né? Se a gente for considerar que cada pessoa é única, até para a gente preparar para o que pode vir a chegar no nosso ouvido enquanto a gente está atuando na clínica e aí a gente continuar atuando com o profissionalismo que a gente precisa, sem julgar, sem condenar. Mas vamos lá, isso aí é só um parênteses aqui que eu abri. Então, assim, nessa sociedade, Marquês de Sade começa a fazer uma proposta também educacional, só que uma educação para jovens, uma educação libertina. E aí ele começa a dar vazão, tudo que ele imaginava, ele colocava, ele escrevia, e começa a dar vazão ao que estava sendo vivenciado entre alguns grupos de pessoas, só que não era nem imaginado pela sociedade comum. Alguns grupos de pessoas até faziam o que ele propôs, ou outras tantas coisas que ele registra vêm da imaginação dele. Aí a gente entraria numa outra seara, né? Se a gente fosse discutir o que é fato e o que não é, mas enfim, não é o objetivo agora do nosso vídeo. Mas ele começa a divulgar esses livros, esses panfletos, né? Não eram livros, esses panfletos, eles eram distribuídos assim a rodo nos mercados, nas praças, enfim. Então chegava à mão de muitas pessoas que nem sonhavam com as possibilidades de vivenciar essas sensações corpóreas, tá? Vamos colocar dessa forma. Então aí, ao contrário, ao contrário do que seria o início uma proposta educativa, não é bem isso que ele se propõe, ele dá sim uma proposta altamente revolucionária e até mesmo impraticável. Por que eu coloco impraticável? Porque assim, se a gente for pegar um exemplo leve da obra dele, existe um livro chamado Filosofia na Alcova, que ele vai exatamente relatar como um grupo de libertinos se reúnem para iniciar na teoria e na prática uma vida virgem chamada Eugênia. E aí essa iniciação dela nos princípios do desejo e do prazer chega até as vias da crueldade. Então, assim, de toda forma, é uma questão assim que muitas vezes não considera o outro, né? Muitas vezes, por isso que eu comentei agora há pouco que muitas vezes é impraticável, tá bom? Então vamos lá. Entretanto, não há como a gente negar que tais informações que chegaram até a sociedade comum provocou um frenesi enorme, né, nas pessoas. E aí as pessoas deram asas a sentimentos e sensações que até então eram totalmente reprimidas, não se falavam, eram não dito de forma alguma. Se você confessasse alguma coisa em relação ao seu desejo, uma mulher, né, a um padre, ah, meu Deus, é bom nem pensar numa coisa dessa. O seu marido era tida como uma mulher da vida, então assim, não se falava. Então assim, para quem deseja essas questões não nomeadas, como eu coloquei ali, ela começa a causar mudanças na postura das pessoas. Então, assim, a gente percebe claramente, né, e quem estava acompanhando, e Freud, que era muito astuto, muito inteligente, é essa questão da luta interna para reprimir essa força sexual, essa força da sexualidade, visando um retorno à repressão moral. Então, assim, se a gente agora pensar na questão das histéricas, por isso, né, agora essa amarração do contexto histórico para chegar de novo na questão das histéricas, elas estavam apresentando exatamente sintomas que, para Freud, eram oriundos desse conflito entre a sexualidade e a repressão. Então, assim, naquela época não se sabia como lidar com essas questões. E justamente nesse contexto social que Freud vai desenvolver as suas ideias iniciais. Então, assim, aí entra uma outra questão que é legal da gente desmistificar. Muitas pessoas relacionam a obra de Freud como se Freud só falasse em sexo, né? Não, não é que ele só fala em sexo, ele fala em
tantos outros temas, a obra dele é riquíssima. Só que, qual era o tempo da época? O que estava povoando aquela situação, aquela população? O que estava angustiando e que chegava aos consultórios deles? Então, assim, não foi sem razão que o tema central realmente naquela época era a nomeação, se a gente pode falar assim, né? Estou falando bem entre aspas, da sexualidade. Lacan tem uma parte interessante no seu Seminário 8, onde ele afirma que a psicanálise poderia até ter sido inventada por Breuer, que também acompanhava esse fenômeno vivenciado pelas pacientes histéricas. Ele tem uma paciente muito famosa, que é a Ana O, né? Ele estava tentando saber como lidar com aquilo e aí conversava a esse respeito com Freud, só que a Ana O acaba se apaixonando por ele. E aquela pressão, aquela coisa, a Ana O chega até às vezes a afirmar que ela estaria grávida, supostamente grávida, e dele. E aí a mulher dele, a mulher de Breuer, surta. Ela fala: opa, vamos parar. Tá demais. Essa sua paciente tá tirando a nossa paz. Ou é ela ou é o nosso casamento. E ele não banca continuar aquele tratamento. Entendeu? Então, o que acontece? Quando ele conclui, né, o atendimento da Ana O, ele vai indicar quem para Freud? Ana O. Ou quem para a Ana O? O Freud. Então, Freud é quem continua, dá continuidade ao tratamento da Ana O. E aí vem a grande sacada de Freud, porque ele banca ouvir essa questão da sexualidade. Ele banca ir por esse caminho, sabe? Assim, de escutá-la. Vamos escutar, vamos ver no que isso dá. Vamos ver no que isso dá. E aí é o que Lacan fala, né, lá no trecho do Seminário 8. Servir a Eros para depois servir-se dele. O que seria isso? Freud banca escutar a Ana O, todos os seus impulsos, seus desejos, e através da transferência ele vai fazendo um manejo clínico, e aí ele pega e depois se serve dela no sentido assim de desenvolver toda daquela situação, né, não dela propriamente dito, mas daquela situação que ele estava vivenciando no consultório dele, de fazer todo o desenvolvimento das primeiras bases, os primeiros passos da psicanálise, tá bom? Então, assim, essa ideia, né, do manejo da transferência, de escutar, de não reprimi-la, de entender que aquilo dali não era para ele, que era uma coisa que ela precisava de dar vazão, e relacionar isso com esse conflito, né, do que ela sentiu, que ela desejaria reprimir de novo, só que não estava dando conta. Quem teve esse insight foi Freud, tá? Então, assim, para fechar, né, essa ideia de que mais de um pesquisador lidava com essa questão da histeria, é exatamente isso. Se a gente for pensar, é bem comum, né? A gente pensar naquela época, né? O que eu falei, né? Agora com vocês há pouco. Existia sim um frenesi muito louco, o que até então não era nomeado, todo mundo começou a identificar e muitas vezes a não aceitar, a não querer que fosse assim, a querer que retornasse para aquela época de controle novamente, um embate muito grande em relação ao que você sentia, ao que você deveria sentir. A gente vai nomear daquela questão do retorno do recalcado. E dessa vez se tornou bem forte. E dessa vez tinham, né, assim, existem vários relatos, né, das histéricas nesse sentido. Então, assim, vocês imaginam essa novidade da questão da sexualidade em adultos. E aí Freud vai mais além. Ele começa a identificar e a estudar e a comprovar a existência da sexualidade em crianças. Ah, meu Deus, até hoje isso muita gente condena, né? Veja bem, a gente não está falando de tesão em criança, a gente não está falando de coisas assim relativas à vida sexual infantil, não. É sexualidade de uma forma ampla, é energia, é pulsão, tá? Vamos com calma. Então vamos lá. Se a gente fosse um cidadão europeu nos fins do século XVIII, vivendo aquela era do iluminismo, várias ideias no campo das filosofias eram discutidas à luz da ciência. Então, assim, se tratando dessas questões,
e que foram, né, dessas questões da psicanálise que ocorreram, que foram escritas, né, e no início da psicanálise e da psicologia foi bem controverso. Ele não foi muito aceito pela sociedade, como até hoje, para muitos ele não é bem quisto, né? Mas devido a esse pensamento cartesiano que ele tinha, buscando realmente dar é, uma, uma validação científica nas suas ideias, é, o legado de Freud ele é conhecido através das suas trocas de correspondência e muitas vezes ele começa, né, assim, a perceber que, poxa, eu tô pensando por uma via, mas veio uma informação nova do paciente. Lembra daquele trecho que a gente falou com ele? Que a gente deveria, assim, é o paciente quem traz o conteúdo, é o paciente quem tem que ter o valor, é o paciente quem tem que ir direcionar. Vamos pensar aqui na questão, né? É, que eu tô falando, o que eu tô querendo dizer para vocês? Que a obra dele, ele teve a humildade de ir fazendo ajustes enquanto ele estava pesquisando, estava vivo. Olha, se a gente for olhar alguns relatos dele mesmo, né, assim, na questão da biografia dele, ele tinha um trabalho assim sobre-humano. Ele trabalhava muitas horas no consultório dele e depois ainda escrevia muito, muitas vezes escrevia uma obra e outra obra ao mesmo tempo. Então assim, ele tinha cadernos separados para um tema e para outro. Então assim, ele era realmente um grande pensador. E ele teve essa humildade. Se a gente for pensar assim, só para dar um exemplo, a questão do uso da hipnose na psicanálise. Se ele fosse uma pessoa turrona, é assim desde o início, é assim eu vou continuar a ser, ele não tinha escutado uma das pacientes dele que falou: opa, me deixa falar à vontade. E quando ela começou a realmente botar para fora, falar, mesmo sem sentido, mesmo sem que uma coisa tivesse relacionada diretamente com outra, ele foi começando a apurar a escuta dele técnica e a manejar clinicamente essa paciente e percebia melhoras. Então ele falou: opa, peraí, temos um outro caminho que dá um resultado melhor. Não quer dizer que com isso ele não condenou totalmente a hipnose, mas ele optou por outro caminho. Ele optou pelo caminho do que a gente conhece como associação livre, né? É uma escuta sem direcionamento, uma escuta sem interrogatórios, o mais limpa possível. Não quer dizer que com isso uma pergunta ou outra você não vai fazer, né? Você não precisa de ter aquela figura caricata, né, do analista que nunca diz nada, que nunca retorna de nada. Não, calma lá, né? A psicanálise está sempre em evolução. Mas assim, é muito bacana a gente pensar que ele, um grande pensador que era, para algumas coisas ele mudava e para tantas outras não. Ele brigava a fundo para defender os ideais dele e defender o que ele acreditava, tá bom? Então vamos lá. A gente está aqui numa parte onde a gente vai entrar mesmo, quase para finalizar esse vídeo inicial, a gente vai entrar na introdução do livro, né? Que é o Compreender Freud do Jacques Sedar. Nós já demos aqui uma passeada pelo contexto histórico, enfim. O conteúdo do livro propriamente dito me chamou a atenção essa questão exatamente da amarração pelo tema. Acredito que vai facilitar bastante a nossa compreensão e o nosso caminhar, tá bom? Sempre haverá como base os conteúdos clássicos do Freud, tá, gente? Em algum momento eu posso até trazer alguma outra obra, eu sigo a linha da psicanálise contemporânea e mesmo assim é o clássico, a gente sempre retorna aos clássicos, né? Freud, Winnicott, Melanie Klein, enfim, são grandes, tem tantos outros, tá? Não vou aqui ficar elencando todos não para não ficar chato. Mas assim, a gente, né, toda vez que tiver uma nova referência, é sempre válido. Mas a base é a psicanálise clássica, tá bom? Então, a proposta inicial que eu creio, né, que esse vídeo já tá deixando muito material para a gente pensar, é realmente a gente desenvolver os temas psicanalíticos, dando luz a esses temas, a essas dúvidas. Por isso que eu volto a falar para vocês
para ficarem à vontade para fazer a comunicação através do WhatsApp. Assim que possível, eu respondo, eu gosto de responder a todas as questões, mas claro, os participantes do grupo devem e podem interagir entre um e outro, né? Alguma dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Essa introdução é uma introdução bem leve, então assim, eu acho que não faz sentido a gente pegar agora trecho do Compreender Freud para a gente é, fazer uma leitura juntos, porque é bem tranquila da gente seguir. E fica aí o convite para daqui a uma semana ter um novo vídeo, mas aí já com temas relacionados ao capítulo 1, tá bom? Um grande abraço a todos e o que eu puder esclarecer, estamos juntos nessa caminhada. Até mais!